Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador e ainda mais capelão sênior. E aqui agora o meu desejo é que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho. Aqui agora eu vou compartilhar especialmente para você a parte 14 da série de mensagens bíblicas da jornada terapêutica de capelania prisional evangélica, o capelão evangélico real e os Salmos, de número 23. Eu estou aqui com a minha Bíblia do capelão, um recurso essencial ao seu ministério de capelania evangélica. E nesse momento, se prepare mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para a ministração. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, versículo 4. Vou aqui agora compartilhar e considerar o cajado do pastor. Num certo sentido, o cajado é o instrumento do ovelheiro dentre suas inúmeras peças de equipamento que o identifica como tal. Ninguém em nenhuma outra profissão carrega um cajado de pastor. O cajado é um instrumento usado unicamente para cuidar de ovelhas e somente ovelhas. O cajado do pastor não serve para gado, bovino, cavalo, cães. Seu desenho e formato são designados especialmente para o trato de ovinos. O cajado do pastor é usado apenas para o benefício das ovelhas. O cajado é essencialmente um símbolo de interesse e da compaixão que o pastor tem por seu rebanho. Nenhuma outra palavra descreve melhor o trabalho de um pastor em favor do rebanho do que consolo. Enquanto a vara comunica o conceito de autoridade, poder, disciplina e defesa contra o perigo, a palavra cajado fala de tudo o que é magnânimo e bom. O cajado do pastor normalmente é uma vara longa e fina, tendo uma das pontas recurvadas, formando um gancho. Geralmente, o pastor toma bastante cuidado na escolha de seu cajado, procura uma cuja forma e corte melhor se adaptem ao seu uso pessoal. Eu quero que se lembre disso. Um certo pastor de ovelhas declarou com muito entusiasmo: uma das lembranças mais comoventes que conservo comigo da África e Oriente Médio é a de ver pastores idosos já no crepúsculo da existência, de pé ao pôr do sol, apoiados em seu cajado, observando os rebanhos com ar de satisfação. Por alguma razão, o cajado do pastor confere um conforto todo especial ao próprio pastor. Durante as jornadas mais difíceis e nas longas horas de vigília das ovelhas, ele, o pastor, se apoia no cajado para recuperar suas forças. Esse instrumento torna-se um precioso fator de consolo e auxílio para ele, o pastor, no cumprimento de suas responsabilidades. Assim como a vara de Deus simboliza a sua palavra, o cajado simboliza o Espírito Santo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador, em seu trato com os capelães evangélicos reais, revela a doçura, o consolo e a correção mansa
levada a efeito pela operação de seu Espírito Santo. O cajado do pastor tem 3 funções importantes. A primeira é trazer as ovelhas para um contato mais íntimo com o pastor. O pastor usa o cajado para erguer um cordeirinho recém-nascido e conduzi-lo à mãe, e se por acaso se separam. O pastor age assim para evitar que a fêmea, sentindo na cria o cheiro das mãos dele, venha a rejeitar o cordeirinho. Um certo pastor disse que, em certa ocasião, viu pastores habilidosos manejando o cajado rapidamente entre milhares de fêmeas que davam cria ao mesmo tempo. Com movimentos rápidos, mas gentis, ele, o pastor, elevava o cordeirinho com o cajado e colocava ao lado da mãe. É uma cena tocante que pode manter um espectador admirando-a horas e horas e horas. Eu quero que se lembre disso aqui e agora. O cajado do pastor tem 3 funções importantes. A segunda, mas do mesmo modo, o cajado é utilizado pelo pastor para pegar ovelhas velhas ou jovens e trazê-las para junto de si, a fim de fazer um exame mais detalhado. O cajado é muito útil, deste modo, para as ovelhas tímidas e temerosas que normalmente tendem a manter certa distância do pastor. Semelhantemente, na vida cristã, encontramos o maravilhoso Espírito Santo, o Consolador, aproximando os capelães evangélicos reais para uma comunhão mais calorosa e pessoal uns com os outros. O Espírito Santo nos aproxima do bom pastor, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pois, como diz o livro de Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem: vem. Eu quero que você se lembre dessa verdade teológica. O cajado do pastor tem 3 funções importantes. A primeira é trazer as ovelhas para um contato mais íntimo com o pastor. A segunda, mas do mesmo modo, o cajado é utilizado pelo pastor para pegar ovelhas velhas ou jovens e trazê-las para junto de si, a fim de fazer um exame mais detalhado. E a terceira, o cajado é utilizado pelo pastor para dirigir as ovelhas. Um pastor experiente e observador contou a seguinte história. Várias e várias vezes vi pastores manejando o cajado para guiar as ovelhas mansamente em direção ao novo trilho ou para atravessar um portão ao longo de estradas difíceis e perigosas. Ele, o pastor, não utiliza o cajado para espancar a ovelha. Em vez disso, ele, o pastor, encosta a ponta do longo cajado do flanco da ovelha que deseja. Deste modo, a ovelha aprende o caminho certo. Às vezes, eu ficava fascinado de ver o pastor apoiar o cajado sobre o dorso de um animal de que gostava, simplesmente para manter-se em contato com ele. E assim, caminhavam bom trecho da estrada, quase como se estivessem de mãos dadas. Eu quero que você se lembre disso. Obviamente, a ovelha aprecia esta atenção especial do pastor e se deleita nesse contato chegado, íntimo e pessoal entre ela e o pastor. Ser tratado dessa forma especial pelo pastor é conhecer o consolo numa dimensão mais profunda. É um quadro maravilhoso e comovedor. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, o bom pastor, diz que em nosso caminhar com Deus, o Espírito Santo seria enviado a fim de guiar-nos e conduzir-nos a toda verdade teológica. João 16:13. Este mesmo Espírito Santo
toma a verdade, a palavra de Deus, tornando-a clara para nosso coração e mente, ainda mais para nosso entendimento espiritual. É Ele, o Espírito Santo, que mansa e com persistência nos diz: este é o caminho, andai por ele. E à medida que nos submetemos e obedecemos a seus suaves impulsos, somos envolvidos por um maravilhoso senso de segurança, conforto e bem-estar. Eu quero que se lembre dessa verdade em sua vida, capelão evangélico real. É Ele, o Espírito Santo, que vem a nós mansa e firmemente para tornar a vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o bom pastor, o nosso bom pastor, um fato real, pessoal, íntimo para cada capelães evangélicos reais. O Espírito Santo continuamente comunica a certeza de que você é filho de Deus e de que Ele é sublime Pai. Em tudo isso, há um enorme conforto e um sublime sentimento de unidade, de associação com Ele, o Espírito Santo, de estar sob os cuidados dEle e, por conseguinte, a noção de que somos objeto de sua afeição especial. Sendo criaturas teimosas, as ovelhas muitas vezes se encontram em dificuldades ridículas e absurdas. Um certo pastor comentou eficazmente: já vi ovelhas ávidas por um bocado a mais de relva subirem por penhascos íngremes, de onde escorregavam e caíam ao mar. Somente o longo cajado do pastor podia erguê-la da água e recolocá-las em terreno sólido novamente. Certa vez, no inverno, passei várias horas tentando resgatar uma fêmea e já havia feito isso diversas vezes. Sua teimosia foi a sua destruição. Outra ocorrência comum era encontrar ovelhas agarradas em arbustos e roseiras ou espinhos, aonde tinham entrado à procura de um bocado a mais de relva. Mas os espinhos haviam se agarrado de tal maneira lá que elas não conseguiam libertar-se, embora tentasse puxar com força. Somente com o emprego do cajado eu poderia libertá-las do emaranhado em que haviam se metido, disse certo pastor. Desse mesmo sentido, são muitos dos capelães evangélicos reais, muitos dos problemas e dificuldades que enfrentam são produto de seus próprios erros. Um gesto de autoafirmação, numa atitude teimosa e voluntariosa, ficam a envolver-nos em situações difíceis das quais não conseguem sair. Então, o bom pastor, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, vem até eles com ternura, erguendo-os pelo seu Espírito Santo e os tiram daqueles problemas. Que paciência o bom pastor, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tem com os capelães evangélicos reais. Ouça, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Salmos 23, versículo 5. Enquanto considero esta afirmação, será bom ter sempre em mente que as ovelhas agora estão se dirigindo para as regiões altas das montanhas, para as pastagens de verão. Tais regiões são conhecidas como platôs e são muito procuradas pelos criadores de ovelhas. Logo, no início do verão, antes mesmo que a neve tenha se derretido completamente, ele, o pastor, vai até lá e faz suas rondas preliminares por todo esse território selvagem e escabroso. Examina-o com cuidado, mantendo sempre em mente o melhor aproveitamento
possível para o rebanho durante a estação que se aproxima. Depois, pouco antes do dia em que as ovelhas devem chegar, ele, o pastor, faz uma ou duas viagens até lá a fim de preparar a mesa para elas. O pastor leva consigo bom suprimento de sais e minerais que espalhará em pontos estratégicos do planalto para o benefício das ovelhas durante o verão. O pastor diligente e cuidadoso vai escolher com antecedência o lugar onde vai construir acampamento para que as ovelhas tenham a melhor pastagem possível. Ele, o pastor, caminha pelo pasto examinando detidamente para verificar se a relva e a vegetação do lugar são nutritivas. Nesta ocasião, o pastor resolve quais as baixadas e clareiras em que as ovelhas poderão pastar mais e quais as encostas e campinas em que poderão demorar-se mais. O pastor verifica se há ervas venenosas brotando por ali e caso haja, ele fará o planejamento da pastagem de forma a evitá-las ou então tomará providências para arrancá-las. Eu quero que se lembre disso. Você está ouvindo Jornada Terapêutica de Capelania Evangélica Prisional dos Salmos número 23. Certo pastor de ovelhas disse: eu e meus filhos passarmos dias e dias caminhando pelo pasto para arrancar estas plantas venenosas. Era uma tarefa que repetíamos todos os anos na primavera, antes que as ovelhas fossem para aqueles pastos. Embora fosse um serviço tedioso e cansativo, pois tínhamos que flexionar tantas vezes o tronco, era o que se podia chamar de preparar uma mesa na presença dos inimigos. E se eu quisesse que as ovelhas sobrevivessem, tinha que fazê-lo. Um interessante incidente relacionado com isso foi que tive a ideia de inventar histórias de animais para ocupar a mente dos meninos enquanto trabalhávamos naquela tarefa durante horas seguidas, muitas vezes até de joelhos. Ficavam tão envolvidos por minhas fantasias de ursos, guaxinins e cangambás que as horas passavam rapidamente. Por vezes, os dois pais e filhos rolavam na grama de tanto rir, quando acrescentava gestos à narrativa para torná-la mais realista. Era uma forma agradável de nos desincumbirmos de um serviço que, de outro modo, seria terrivelmente rotineiro. O paralelo disso na vida cristã é bem claro. Como as ovelhas, principalmente os cordeiros, às vezes os capelães evangélicos reais, sentem que precisam experimentar de tudo que os aparece. Querem experimentar isso e aquilo, provando tudo só para ver como é. E é possível que saibam que muitas dessas coisas não são venenosas e não farão nenhum bem, mas são terrivelmente destrutivas, mas por alguma razão mordiscam a si mesmo. Já pensou nisso? Para impedir que os capelães evangélicos reais tenham os problemas desse tipo, precisamos lembrar-nos de que o bom pastor Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, já passou por ali antes de nós, enfrentando cada situação que nos teria destruído.
Um clássico exemplo disso foi o incidente em que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, advertiu a Pedro de que Satanás desejava tentá-lo e cirandá-lo como ao trigo. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, disse que orava para que sua fé não falhasse durante o tempo de desespero que ia atravessar. Eu mesmo se dá hoje, o bom pastor Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, vai à frente dos capelães evangélicos reais em toda e qualquer situação, prevendo os perigos que talvez encontrem e orando para que não sucumbam. Pense nisso. Outra tarefa que o cuidador do pastor realiza durante o verão é manter uma vigilância constante por causa dos animais de rapina. Ele, o pastor, procura sinais de lobos, coiotes, onças e ursos. Se esses animais atacam ou importunam o rebanho de ovelhas, ele, o pastor, sai à caça deles ou então esforça-se ao máximo para apanhá-los em armadilhas a fim de que o rebanho descanse em paz. Muitas vezes acontece que esses animais ardilosos se postam na beira de um penhasco, observando cada movimento das ovelhas, esperando a chance de um ataque súbito que provocará o estouro do rebanho. Então, o outro carneiro fatalmente se torna presa fácil dos dentes e garras do atacante. Essa ação é cheia de dramas e suspense e talvez até de morte. Somente a atenção cuidadosa do pastor que vigia o rebanho no planalto com visão plena de seus inimigos pode evitar que as ovelhas caiam vítima de seus ataques. Somente a preparação para esta eventualidade pode salvar as ovelhas do morticínio, as garras dos predadores ou o estouro do rebanho. Aqui temos uma figura sublime do bom pastor Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, que conhece cada ardil, cada truque, cada traição de nosso inimigo e suas hostes. Os capelães evangélicos reais estão sempre em perigo de ataques. A Escritura o descreve como um ladrão ou um leão andando ao derredor buscando alguém para tragar. Ouça o comentário emocionante de um certo pastor corajoso. Isso me recorda os problemas que tive com as onças. Em várias ocasiões, essas criaturas matreiras atacam o rebanho à noite, causando enorme confusão entre as ovelhas. Matam alguma delas imediatamente e comia-lhes o fígado. As onças abriam e arranhavam muito. Nesse caso, parecia que o felino havia corrido atrás do animal como o gato que brinca com o rato, e outras arracimavam grandes punhados de lã. Durante o estouro, algumas ovelhas tropeçavam, quebravam os ossos ou iam de encontro ao terreno acidentado, ferindo-se nas patas ou no corpo. Contudo, apesar dos danos das ovelhas mortas, a despeito dos ferimentos e do medo que aterrorizava o rebanho, nunca vi uma só onça em meu pasto. Seus ataques eram tão astuciosos, tão matreiras, que desafiava o poder de descrição, disse um certo pastor, criador de ovelhas. Durante todo o tempo, será sensato da parte dos capelães evangélicos reais
andarem perto do bom pastor Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Este é o lugar mais seguro que existe. Eram sempre as ovelhas mais distantes, os errantes, as extraviadas, que se tornavam presa dos predadores em momentos inesperados. Geralmente, antes mesmo que o pastor seja alertado pelo grito de socorro das ovelhas, os ataques já se foram. Algumas, naturalmente, ficaram totalmente mudas de pavor na hora do ataque, não soltam nem mesmo um banido queixoso enquanto seu sangue se esvai. Existe outra tarefa de que se incumbe o oveleiro na mesa. Ele limpa os poços, fontes e bebedouros para seu rebanho. O pastor tem que retirar os restos das folhas, gravetos, pedras e terra que possam ter caído na água durante o outono e inverno. Talvez precise consertar os pequenos diques que fez para represar a água. O pastor reabre as fontes que talvez estejam cobertas de plantas, relvas e arbustos. Tudo isso é trabalho do pastor, parte de preparação da mesa para ovelhas no verão. Você sabia? O paralelo desse quadro na vida cristã é que o bom pastor Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, já esteve em cada uma dessas situações e dificuldades que possamos encontrar. A palavra terapêutica de Deus nos diz claramente que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi tentado em todos os pontos como nós. Sabemos que ele, o bom pastor, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, participou plena e completamente da vida humana neste mundo, neste planeta, e conheceu intimamente cada detalhe dela. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, conhece os sofrimentos, experimentou nossas tristezas e enfrentou lutas nesta vida. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi um varão de dores e que sabia o que era padecer. É muito animador saber que, assim como em qualquer aspecto de nossa vida, há luzes e sombras, assim na vida cristã existem vales e montanhas. Muitas pessoas pensam que depois de se tornarem cristãs, automaticamente suas vidas se tornam um glorioso jardim de delícias. Isso não é verdade. Pode até tornar-se um jardim de tristezas, como aconteceu a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, quando passou pelo jardim do Getsêmani. Não é possível existir montanhas sem vales, e mesmo no alto da montanha pode ocorrer duras experiências. Só porque o pastor já foi à nossa frente e providenciou todos os meios possíveis para a segurança e bem-estar de suas ovelhas durante o tempo que passam na pastagem de verão, isso não quer dizer que não encontrarão problemas ali. Os predadores podem atacar, as ervas daninhas crescem, tempestades e ventanias podem varrer os picos altos e muitos outros acidentes podem acontecer no Planalto. Contudo, com seu amor e interesse por nós, o bom pastor Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ainda cuida para que tenhamos alegrias
em meio a nossas tristezas e dias felizes em meio aos escuros dias ensolarados entre os sombrios, assim como as privações do oveleiro ao preparar o pasto de verão para o rebanho envolve sofrimento, assim a agonia solitária do Getsemane, do Palácio de Pilatos e do Calvário custou um grande preço a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Eu quero que se lembre disso. Ouça. Unges a minha cabeça com óleo. Salmos 23, 5. Enquanto meditamos nesse magnífico poema, é bom lembrar que o poeta está narrando os principais eventos do ano na vida de uma ovelha. Ele, o pastor, nos tira do aprisco, onde todas as carências das ovelhas são satisfeitas, e nos conduz aos pastos verdejantes, pelas águas de descanso, pelos vales das montanhas, até os pastos do planalto no verão. É aqui onde, aparentemente, a ovelha se encontra um cenário sublime nas altas campinas, onde há torrentes claras fluindo de nascentes, onde a vegetação é fresca e terra, onde existe uma comunhão íntima com o pastor. É aqui que, de repente, ocorre um acidente e, por assim dizer, a mosca cai no unguento. Na linhagem do oveleiro, o verão é tempo de moscas. Isso é referência aos enxames de insetos que surgem com a chegada da estação quente. Somente aqueles que já cuidaram das ovelhas ou estudaram os hábitos dos animais estão cientes dos problemas sérios que os insetos representam aos animais no verão. Para citar alguns parasitas que perturbam as criações, importunando-as constantemente, contam-se as moscas varejeiras, mosca do berne, mosca do gado, pernilongos e outros insetos que proliferam nessa época do ano. O ataque deles pode transformar os dias dourados do verão em dias de tortura para as ovelhas, até quase enlouquecê-las. As ovelhas são muito assediadas pela mosca nasal. Esses pequeninos insetos ficam a vorejar ao redor da cabeça da ovelha, tentando depositar os ovos na mucosa úmida da narina do animal. Se conseguem, os ovos se chocam em poucos dias e surgem as pequeninas larvas. Estas penetram pela cavidade nasal para o interior da cabeça da ovelha e apegam-se à mucosa, provocando uma irritação intensa acompanhada de severa inflamação. Na ênfase de livrar-se da agonizante tortura, as ovelhas deliberadamente batem com a cabeça contra as árvores, pedras, moirões ou arbustos, esfregam a cabeça no chão ou procuram coçar contra a vegetação. Em casos extremos de infecção, a ovelha pode até matar-se para obter alívio daquele tormento. Por vezes, a infecção alcança estágios mais avançados, causando cegueira. Por causa disso, quando essas moscas começam a voejar no meio do rebanho, algumas ovelhas tornam-se inquietas pelo medo e pelo pânico, na tentativa de se esquivarem a estes pequenos flagelos. As ovelhas batem as patas freneticamente, correm de um lado para outro no pasto,
tentando desesperadamente fugir ao ataque dos enxames. Algumas ovelhas correm tanto que acabam caindo de exaustão. Outras ovelhas abanam a cabeça para cima e para baixo durante horas e horas. Algumas ovelhas se escondem em qualquer arbusto ou matinha que lhes ofereça um pouco de proteção. Em algumas ocasiões, recusam-se totalmente a pastar em campo aberto. Todo esse nervosismo e perturbação tem efeito negativo no rebanho. As fêmeas e seus cordeiros perdem as boas condições físicas e começam a emagrecer. O leite das fêmeas se seca e as crias param de crescer e desenvolver-se. Nessas correrias de pânico, algumas ovelhas se ferem, outras ficam cegas e outras até morrem. Somente uma atenção constante para o comportamento das ovelhas por parte do pastor pode prevenir as dificuldades que surgem nessa época de moscas. Ao primeiro sinal da presença de insetos entre o rebanho de ovelhas, o pastor deve aplicar o antídoto à cabeça delas. Certo pastor, cuidador de ovelhas, disse: eu sempre preferia usar um remédio caseiro, feito de óleo de linhaça, sulfa e alcatrão, que aplicava no focinho e cabeça das ovelhas para protegê-las das moscas. Que transformação essa providencia eficazmente nas ovelhas. Logo que o óleo é aplicado à cabeça das ovelhas, ocorre uma mudança imediata no seu comportamento. Desaparecem a importunação, inquietação, a irritabilidade e o desassossego. Em lugar disso, as ovelhas começam a pastar tranquilamente, depois voltam a repousar satisfeitas e em paz. Isso constitui uma figura exata das irritações que aparecem na vida dos capelães evangélicos reais, como é fácil haver uma mosca no unguento. Mesmo quando este unguento é uma experiência espiritual das mais elevadas. Muitas vezes são as pequenas perturbações e mesquinhas que destroem toda a tranquilidade. Por vezes, um problema mínimo na vida dos capelães evangélicos reais, mas atordoante, os atormentam ao ponto de sentir que estão desgastados mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, e desse modo o comportamento se degenera, assumindo uma forma infeliz de frustração. É como acontece às ovelhas. É preciso constante e renovada aplicação do óleo na cabeça dos capelães evangélicos reais para evitar o ataque das moscas. Uma única aplicação do óleo sulfa e alcatrão não bastava para todo o verão. O processo teria que ser repetido. O antídoto era mais eficaz quando a aplicação era mais recente, mas o verão para as ovelhas não é apenas a época de moscas, mas sarna. A sarna é uma afecção altamente contagiosa, muito comum entre os rebanhos de ovelhas por todo o mundo. A sarna é causada por um parasita pequenino, microscópico, que prolifera na época do calor, espalha pelo grupo, passando de um animal infectado a outro. As ovelhas gostam
de roçar as cabeças umas nas outras, um gesto afetuoso. E a sarna se aloja mais comumente na cabeça. Quando duas ovelhas se aproximam uma da outra, a infecção passa imediatamente do animal para outro. No Antigo Testamento, onde se declara que o cordeiro sacrifício deveria ser imaculado, o pensamento predominante na mente do autor era que o animal não tivesse sarna. Em um sentido muito real e direto, a sarna é símbolo de contaminação, de pecado e do mal. Nesse caso, como das moscas, o único antídoto eficaz é a aplicação do óleo de linhaça com sulfa e outras substâncias químicas que podem controlar essa infecção. Em muitos países onde a criação de ovelhas é intensa, constrói-se fossos próprios onde elas são imersas numa solução especial. Cada ovelha é totalmente coberta por essa solução especial, de modo que todo o corpo fique bem molhado. A parte mais difícil é a cabeça. O pastor terá que mergulhar a cabeça da ovelha diversas vezes para assegurar-se de que a sarna foi afetada. Alguns ovelheiros tomam grande cuidado e fazem o tratamento da cabeça à mão. Outra narrativa de um pastor. Somente em uma vez minhas ovelhas pegaram sarna. Eu adquiri algumas fêmeas de outro criador para aumentar meu rebanho. E aconteceu que, embora eu o desconhecesse no momento, elas estavam ligeiramente infectadas de sarna. Repetidamente, a infecção se transferiu para todo o rebanho sadio. Em consequência, tive que comprar um imenso tanque de imersão e instalá-las em minha propriedade. Com grandes despesas, para não faltar do tempo e mão de obra envolvido no processo, tive que submeter todo o rebanho à solução especial, passando as ovelhas uma por uma pelo tanque, a fim de evitá-las daquele mal. Foi um trabalho imenso, um trabalho que demandava uma atenção toda especial para com a cabeça da ovelha. Por isso, sei exatamente o que Davi quis dizer quando escreveu: unges a cabeça com óleo. Esse era o único antídoto para a sarna. Vou mencionar que na Palestina, o velho remédio para tratamentos era um composto de azeite de oliva, sulfa e especiarias. Esta mesinha caseira servia igualmente para o caso de moscas que perturbavam o rebanho. Na vida cristã, a maioria das contaminações do mundo, do pecado e de tudo que os macula, enferma espiritualmente, os capelães evangélicos reais, vem através da mente. É o caso de uma mente em contato com outra, transmitindo ideias, conceitos e atitudes que podem ser prejudiciais. Muitas vezes é quando os capelães evangélicos reais têm um encontro de cabeças com outras pessoas que talvez não tenham a mente de Cristo, que ficam contaminados por conceitos que não são cristãos. Em nossa era de comunicação em massa,
O perigo da mente massificada agrava-se terrivelmente. Os jovens, principalmente, cuja mentalidade é tão maleável, estão sendo moldados sob expressões sutis, ainda mais pais e professores. Na maioria dos casos, os meios de comunicação em massa, que são grandemente responsáveis pela formação da mentalidade de algumas pessoas, acham-se nas mãos de homens cujo caráter não é como o de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e que, aliás, em alguns casos são anticristãos. Eu quero que pense nisso. A palavra terapêutica de Deus diz em Filipenses 4:8 que temos instruções veementes nesse sentido. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nesse caso, a única saída possível e prática para se obter uma mente descontaminada do mundo é procurar diariamente, hora a hora, a presença justificadora do Espírito Santo de Deus aplicada à mente pela palavra terapêutica de Deus. Já parou para pensar nisso? Depois, à medida que o verão avança gradualmente, passando o outono, ocorrem algumas mudanças sutis, tanto na paisagem como nas ovelhas. É a época do cio, do acasalamento, das grandes lutas dos carneiros pela posse das fêmeas. O pescoço dos maiores aumenta e ficam mais fortes, passeiam orgulhosamente pelos pastos e lutam furiosamente pela atenção das ovelhas durante as horas do dia e da noite, ouvem-se os ruídos de cabeça se entrechocando e corpos se batendo. O pastor conhece tudo isso. Sabe que alguns dos animais chegam a matar, ferir, seriamente e lesar uns aos outros nesses combates mortais. Então, ele, o pastor, toma uma providência simples. Nesta época do ano, ele pega os carneiros e passa graxa em sua cabeça. Um certo pastor atencioso contou: eu costumava aplicar grande quantidade de graxa de automóvel na cabeça e focinho de um carneiro. Então, quando se chocavam nas brigas, o lubrificante fazia com que deslizassem de uma forma tão ridícula que se sentiam frustrados e idiotas. Deste modo, evitava muito daquele ardor e tensão e havia menos prejuízo. Entre os capelães evangélicos reais, há considerável volume de agressões mútuas. Por alguma razão, quando não se entendem perfeitamente com certa pessoa, persistem na tentativa de autoafirmação para se tornarem o carneiro-chefe. Muitos capelães evangélicos reais acabam gravemente feridos e contundidos deste modo. Você sabia? Os capelães evangélicos reais precisam descobrir que grande parte das tristezas, sofrimentos, mágoas, má vontade, ressentimentos das pessoas geralmente tem sua origem em velhas rivalidades, ciúmes e conflitos que haviam surgido entre os colegas de ministério. Olhando outra vez para o calendário da ovelha sob os cuidados do pastor, vemos agora o verão passando ao outono. Tempestades, saraivas e granizos, bem como as primeiras neves começam a varrer os montes e as mesas.
retornarão ao aprisco da fazenda, onde passaram a longa e calma estação do inverno. Estes dias de outono podem apresentar um aspecto de verão indiano. Agora as ovelhas já estão livres das moscas e outros insetos e da sarna. Numa outra estação, ao entrar, as encontra em melhores condições, fortes, resistentes, saudáveis. Não admira que Davi escrevesse: o meu cálice transborda. Salmos 23:5. Mas, ao mesmo tempo, ocorrem nevascas inesperadas ou tempestade de granizo que subitamente envolvem as colinas. O rebanho e seu proprietário, o pastor, podem enfrentar dificuldades imensas. É nesse quadro que encontro outro aspecto do significado deste cálice que transborda. Em cada vida existe um cálice de sofrimento. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, referiu-se à sua agonia no jardim do Getsêmani e ao Calvário como sendo o seu cálice. E se ele, o cálice, não tivesse transbordado com a vida de Jesus Cristo, derramado em nosso favor, nós teríamos perecido. Outro pastor disse: no cuidado de minhas ovelhas, carrego sempre no bolso um frasco contendo uma mistura de conhaque e água. Sempre que uma fêmea ou um cordeirinho se resfria por uma excessiva exposição à chuva ou a frio, faço ingerir algumas colheradas dessa mistura. Em questão de instantes, o animal enregelado se coloca de pé, cheio de energia renovada. Achava-os muito engraçadinho o modo com os cordeirinhos, assim tratados, abanava a cauda com alegre disposição, logo que o calor do remédio, conhaque e água, se espalhava pelo seu organismo. O importante para mim era estar sempre ali, a tempo de encontrar a ovelha enregelada antes que fosse tarde demais. Eu tinha que enfrentar a tempestade junto com elas, alerta para qualquer uma que revelasse sinais desse problema. Algumas das lembranças mais vívidas de meus dias de criador de ovelhas estão associadas a essas horríveis tempestades que enfrentei juntamente com meu rebanho. Ainda revejo mentalmente as imensas nuvens negro acidentadas chegando do mar. Ainda vejo as tempestades de granizo, saraiva e neve varrendo as árvores altas. Vejo as folhas correndo para as árvores altas à procura. Vejo as ovelhas correndo para as árvores altas à procura de abrigo. Vejo-as ali ensopadas, enregeladas e tão patéticas. Os cordeiros menores, principalmente, passavam por amargos momentos por não terem ainda uma capa mais grossa, deitava-se em desespero. E assim fazendo, ficavam ainda mais enregelados e doloridos. Era então que a mistura de conhaque e água o socorria. Eu estou certo de que os pastores palestinos devem ter dividido seu vinho com as ovelhas enregeladas e resfriadas. Que magnífico quadro de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nos dando o vinho, a vida e o sangue de seu sofrimento em seu cálice transbordante, derramado por nós no Calvário. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, está conosco em cada tempestade.
nosso bom pastor, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, está atento a cada desastre iminente que ameaça o seu povo, a sua igreja. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, já passou pelas torrentes do sofrimento antes. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, levou nossas dores e conhece o padecimento. Ouça, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmos 23, versículo 6. Durante todo o estudo desses salmos, temos enfatizado continuamente o cuidado exercido pelo pastor atencioso. Já sublinhamos a importância do diligente esforço e dedicação do fazendeiro ao bem-estar das ovelhas. Já mostramos as coisas vivas, em coisas vivas todos os benefícios que goza um rebanho sob a administração habilidosa eterna do Criador. Agora, o salmista resume tudo isso com a simples e corajosa declaração: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 23, 6. A ovelha que tem um pastor assim sabe com certeza que se encontra numa situação privilegiada. Não importa o que lhe suceda, ela pode estar sempre perfeitamente segura de que bondade e misericórdia estão em cena. Tranquiliza-se por estar sempre sob a orientação de uma administração correta, inteligente e compreensiva. De que mais ela, a ovelha, precisa? Bondade e misericórdia são tratamento que recebe das mãos habilidosas e ternas de seu amor, de seu pastor. E não somente esta declaração é audaciosa, mas é uma espécie de jactância, uma exclamação de confiança implícita naquele que controla sua carreira e destino. Quantos capelães evangélicos reais há que realmente se sentem desse modo em relação ao bom pastor, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? Quantos capelães evangélicos reais estão realmente certos de que aconteça o que acontecer em suas vidas, serão guiados pela bondade e misericórdia? Um pastor, criador de ovelhas, declarou com eloquência: quando olho para trás, à luz de meus cuidados e afeição pelas ovelhas, vejo várias e várias vezes a compaixão, o interesse de meu mestre por mim, na orientação de minha vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Houve acontecimentos que no momento pareciam total calamidade, houve caminhos por onde me conduziu, que parecia o beco sem saída, houve dias que ele fez viver, que eram negros, como a própria morte, mas no fim de tudo concorreram para o meu benefício e bem-estar. A bondade, misericórdia e compaixão para os capelães evangélicos reais são novas a cada dia. E essa segurança está firmada nesses aspectos do seu caráter. A confiança dos capelães evangélicos reais estão fundamentadas no amor de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Eu quero que se lembre disso. A tranquilidade dos capelães evangélicos reais tem suas bases na confiança implícita e inabalável em sua capacidade de fazer o que é certo e melhor em toda e qualquer situação, pela fé e cuidado do bom pastor Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador.
No Senhor, nosso pastor, temos bendita comunhão para a eternidade. A Bíblia diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23:6. Não apenas nosso pastor Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, está conosco, mas coloca ao nosso lado uma escolta celestial, bondade e misericórdia, isso durante todos os dias de nossas vidas. Bondade e misericórdia com duas irmãs gêmeas que nos escoltam uma vez que a bondade atende a nossas necessidades e a misericórdia destrói nossos pecados. O hospedeiro divino chama dois de seus servos para atender às necessidades dos seus hóspedes. O hospedeiro divino chama dois de seus servos para atender às necessidades de seus hóspedes. Seus nomes são bondade e misericórdia, e seguem os filhos de Deus por onde quer que andem. Ser hóspede de Deus é mais do que ser um mero conhecido, convidado para o dia, é conviver com Ele. Quando a carreira terminar, então habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Aqui o Senhor está conosco, lá na cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, nós estaremos com Jesus Cristo para todo o sempre. Gostou do conteúdo e significado do capelão e o Salmo 23? Agora se sente preparado ou preparada a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Entregue sua alma para Jesus hoje, enquanto seu coração bate em seu peito.